Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Deus, onde você está, e é um prazer tê-los aqui conosco nessa reunião especialmente preparada para vocês e para todos aqueles que fazem parte do Ministério Sonho de Deus. Nós estamos com saudades de todos. Às vezes, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião pela internet com o pessoal da banda, como nós temos todo domingo, e como é bom poder ver todo mundo, como pela internet que seja, como é bom poder reencontrá-los, poder viver aquilo que o Senhor nos dá de relacionamento, de amizade. Amo todos vocês, cumprimentar em especial o apóstolo Eli, que nos segue. Eu tenho o prazer de vê-lo todos os dias, nós somos vizinhos, e agradecer pela confiança de poder estar aqui ministrando por indicação do Senhor. Obrigado, Deus abençoe como um pai que nos lança, amém? Vamos falar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, para essa noite, essa quarentena que não acaba, que a gente começou achando que era 15 dias, de repente 3, 4 semanas, né? Tá todo mundo doido já dentro de casa. Às vezes eu encontro um ou outro no supermercado. Esses dias eu encontrei o Kiko, fui buscar umas coisas lá no condomínio, encontrei ele, falou: cara, eu não estou aguentando mais, eu quero sair, quero estar com os amigos, viver aquilo que Deus tem para nós. Mas é um tempo muito especial, né? Eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais comer, parece que a geladeira tem um imã, que a cada 5 minutos eu tenho que abrir aquele negócio e comer alguma coisa. É desesperador. E o Joaquim está desse jeito. O Joaquim tem 2 anos, para quem não conhece, meu filho, e é muito engraçado porque ele está na sala, de repente ele fala: papai, vem, aí ele vai para a geladeira e pede para abrir, ele quer comer alguma coisa, e a gente segue, logo acaba. Queria em especial dar parabéns para o Alexandre e para a Elisângela, que casaram ontem. Eu enviei uma mensagem para eles ontem. Eu e a Fernanda, nós tivemos a honra de sermos convidados para ser padrinhos, mas nós não estivemos aqui. Foi uma cerimônia fechada, sem convidados, sem padrinhos, mas parabéns para vocês que casaram e mantiveram a data do casamento e estão entendendo o que é mais importante. O mais importante é aquilo que vocês estão construindo entre vocês e Deus, e não perante as pessoas, e mantiveram a data do casamento, vieram aqui. O Marcos fez o casamento de vocês, parabéns. E quantas coisas têm acontecido nesse tempo, né? A gente jamais imaginava viver algo como nós estamos vivendo nessa quarentena. Eu falava com a Fernanda esses dias que isso vai entrar para os livros de história dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Como a gente estuda a Revolução, quando você vai estudar também geopolítica, quando você vai estudar a relação do mundo, isso vai entrar para a história, né? Eles vão aprender isso no colégio, o dia que o mundo parou por causa de um vírus, uma pandemia, e ninguém esperava isso acontecer, e no começo as pessoas, e muitos ainda estão, mas desesperados, preocupados, e esse é o grande problema do ser humano, porque quando o ser humano se bate, se vê de frente a uma situação que parece ser complexa ou complicada, ele se desespera, se preocupa, e ele busca sempre sair desse momento e não aprender aquilo que ele poderia aprender com esse momento. O que eu posso aprender com tudo isso que eu estou passando, para quando isso acabar, eu avançar, eu crescer, entender o que Deus tem para esse momento. E tudo isso que nós estamos passando, na verdade, isso é muito bom, tem sido muito bom, né? E por que muito bom? Porque fez com que a gente saísse da nossa rotina, com que nós parássemos um pouco e observássemos um pouco mais as coisas que estão ao nosso redor e as pessoas que estão ao nosso redor. Deus proporcionou, e eu ouvi isso muito forte, Deus proporcionou a nós um encontro diferente com as pessoas que estão ao nosso redor e próximo de nós. Mas como assim um encontro diferente? Porque muitas pessoas, elas usam a sua rotina para fugir da sua realidade e dos seus afazeres e dos seus compromissos. Então,
ela aproveita a sua rotina diária de trabalho, seja a sua rotina social, para fugir e talvez usar isso como fuga para as suas responsabilidades, para aquilo que ele tem a fazer, ou para aquilo que ele precisa mudar, porque é mais fácil fugir do que você enfrentar, você mudar, você se transformar e entender o que às vezes Deus tem para a sua vida, né? Então, quantos maridos passaram a estar mais dentro de casa, né? De repente, sem você se programar, você é tirado da sua rotina, Deus permite isso, você é tirado da tua rotina e você cai nesse ambiente, né? Nesse mundo totalmente parado e transformado, e você tem que ficar dentro de casa. E quantos maridos passaram a observar mais como é ficar o dia inteiro em casa, como talvez a esposa já ficava, e às vezes chegava no final do dia e não dava atenção para os filhos, ou não ajudava, auxiliava a esposa, e viu como às vezes é difícil você ficar o dia inteiro com as crianças, e coordenando, e dando atenção, e ajudando, e ensinando. Muitos casais precisaram aprender a se relacionar. No começo do ano, Deus trouxe uma palavra para nós, que esse ano seria um ano de relacionamento, e eu falei para muitas pessoas que eu discipulo, que eu caminho junto, eu falei, uma das primeiras coisas que Deus quer nos ensinar é nos relacionar com Ele verdadeiramente, e nos relacionar com as pessoas que estão junto a nós, na nossa família, porque às vezes nós achamos que sabemos nos relacionar, mas levamos do nosso jeito, e não da forma que Deus quer. E você, talvez marido ou mulher, caiu aí no seu lar, tendo que ficar 24 horas, aprendendo a se relacionar com a sua esposa, casamentos sendo restaurados nesse tempo, você aprendendo a conviver, a ter paciência, a entender, a abrir mão do seu eu, né? Quantos pais aprendendo a ter paciência com os filhos e pedindo discernimento para Deus, para ser preciso na educação dos seus filhos, porque ali você está vendo as suas atitudes sendo reproduzidas nele, e fala, cara, esses dias eu estava olhando o João, e olha, falar para você, a quarentena com o João, vocês não têm noção o que é. O João e o Joaquim estão me assistindo lá. Quando eles me veem pela câmera, eles falam, papai, o João é um foguete, cara, vocês não têm noção. E eu falava, nossa, sou eu purinho, cara, sou eu purinho. Hoje eu sei me controlar um pouco mais, mas as pessoas que conviveram comigo no passado, quando eu era pequeno, falavam, Alan, você era desse jeito. E eu falo, cara, eu preciso corrigir, eu preciso entender como me posicionar, como corrigir. Hoje eu fiz uma brincadeira de homem, sabe? Homem para filho, assim, brinquei, mas não foi uma brincadeira legal, porque depois ele foi querer reproduzir isso, e ele foi reproduzir na minha sogra. Minha sogra está lá em casa hoje. Eu não sei se isso é bênção ou é maldição. Então talvez o fato de eu vir pregar, apóstolo Hélio, foi bênção, porque eu saí de casa e minha sogra ficou sozinha lá. Estou brincando, eu amo a minha sogra. E aí ele foi e reproduziu essa brincadeira na minha sogra. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu cheguei para ele e falei, João, deixa o papai falar uma coisa para você, me perdoa. Eu fiz essa brincadeira com você, não deveria ter feito, e é feio, não dá para fazer isso com as pessoas, não faz mais não, tá? Me perdoa, pedi perdão para ele, como pai, por aquilo que eu estou construindo, né? As pessoas nesse momento puderam ser desconstruídas e ver que o dinheiro, que o dinheiro não é tudo, né? E é que a nossa estabilidade não existe. Quem imaginava que ia acontecer tudo isso? Hoje eu vi uma reportagem falando que 600 mil microempresas já fecharam no país. 600 mil microempresas já fecharam. E 9 milhões de pessoas já foram afastadas dos seus empregos. Então às vezes uma pessoa foi lá, estava super empolgada, investiu tudo que ele tinha para abrir um negócio, e 15 dias depois o mundo parou e o negócio dele quebrou. Então nós não existe estabilidade, a vida é muito frágil. Eu conversava isso com o Kiko hoje, quando a gente teve uma oportunidade de se falar, eu falei, cara, como a vida é frágil, essa é a palavra, como a nossa vida é frágil. Quando você menos espera, algo que você não vê atinge a sua vida, talvez você está lá crescendo, guardando dinheiro, juntando, fazendo um negócio, criando planos, de repente você pega um vírus que você não sabe aonde você pegou, se foi de alguém, se foi encostado em um lugar, se estava no ar, aonde foi, e às vezes você morre.
causa de um negócio que você nem sabia que você tinha, da noite para o dia. Então não existe estabilidade, a estabilidade só está em uma pessoa, que é Cristo. E às vezes você fugia das suas responsabilidades diárias como pai, como filho, e colocava a tua fuga na rotina. Ou você colocava a tua fuga nos seus afazeres em casa, né, com seus filhos, talvez aquela parede que você tinha para pintar, aquele rodapé que você tinha para colar e estava anos lá colado, né? Hoje eu passei lá no condomínio, um barulho de lixo, o Felipe Arques estava lá lixando, pintando parede, e eu falei com ele, se quiser tem uma lá em casa, mas você teve tanto tempo para pintar uma parede, já dava para pintar a casa. Você teve tanto tempo para arrumar a porta do guarda-roupa que estava na sua casa, que já deu para você desmontar o guarda-roupa inteiro e montar de novo. E talvez a rotina te tirava disso, e você colocava desculpa na rotina. Então, algo acontece, e a gente cai na nossa realidade, e o Senhor nos permite um encontro com as coisas que estão ao nosso redor, e você precisa começar a entender tudo de uma forma diferente. É na crise que a gente tem a oportunidade, que Deus dá a oportunidade do homem refletir os seus valores e os seus fundamentos. Se nós estamos fundamentados em coisas abaláveis, dinheiro, coisas físicas, ou se nós estamos fundamentados em coisas inabaláveis, que é o próprio Deus. Se eu comentava com a Fê esses dias, se a crise que nós estamos passando, que é como as pessoas falam, a crise mundial, esse momento do Covid, seja o que for, mas esse momento de crise, se isso não gerar em nós uma crise interna, de uma autoavaliação, de avaliar os nossos fundamentos, avaliar como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as pessoas que estão ao nosso lado e como nós vivemos, e aonde Deus está em nós, que papel Ele está ocupando, de nada adiantou. Nós vamos passar por tudo isso e nós não vamos ser transformados. Você vai continuar sendo a mesma pessoa e você não pode passar por tudo isso. Deus parou o mundo. Se você precisar de um sinal, se você precisar de alguma coisa mais forte do que tudo isso está acontecendo, não tem mais o que ser feito. Eu me lembro que quando o João, eu já falei isso algumas vezes, quando o João estava na UTI, eu falei para a Fernanda, eu falei, amor, isso vai passar, e a gente precisa confiar que Deus, Ele vai cuidar e está cuidando de tudo isso, e quando isso passar eu quero olhar para trás e falar, eu aprendi com esse processo, eu confiei em todos os momentos que Deus faria, que Deus cuidaria de nós, eu confiei em todo momento. Eu não poderia passar aquilo e olhar para trás e falar, cara, eu não confiei, eu duvidei, eu achei que o João fosse morrer, eu achei que Deus não existisse, e a minha vida, eu sempre falei que Deus existia e agora eu me perdi nisso tudo. A gente precisa entender, é nesse momento que a gente vê e aprende que o Senhor é o nosso sustento e a nossa fonte de tudo. Quantas pessoas eu conheço que há anos estão sem um salário, uma renda fixa mensal, sem uma fonte de renda fixa, mas que em nenhum momento faltou nada. E como isso pode acontecer? Eles puderam ver que a fonte provedora não estava, e o sustento e a estabilidade não estava numa bolsa de valores, numa poupança, em coisas físicas, mas estava em Deus, e eles puderam nesse tempo desfrutar do milagre, desfrutar da fidelidade, ver Deus suprindo tudo, porque Deus é a verdadeira fonte das nossas vidas. A gente não caiu do nada na terra, nós fomos criados por Deus para algo, alguém nos criou. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, e eu estava na aula de anatomia, e era aula de neuro, e a gente precisava estudar anatomia cerebral, e eu via cada detalhe, cada inervação, cada foramezinho dentro do cérebro, cada buraquinho dentro do cérebro. Eu falei, como não acreditar em Deus? É tudo muito preciso. Então Deus nos criou, e Ele nos criou por um propósito, e nós precisamos entender que é Ele quem cuida de nós e zela por nós e que nos sustenta todos os dias. E como é possível uma pessoa desfrutar de tudo isso, viver todos esses milagres, passar por todos esses dias desfrutando de uma paz que é o próprio Cristo em nós? É possível quando você tem um encontro com Ele. Tudo isso é possível fruto de um encontro.
Muitas coisas nas nossas vidas são construídas frutos de um encontro. Então um relacionamento, assim como eu e a Fê, nós nos conhecemos, nos relacionamos pessoalmente, depois isso teve um encontro entre nós nos relacionamos, nós casamos, tivemos filhos. Quantos negócios às vezes surgem no encontro? E a mesma coisa é na nossa vida com Deus. Quando nós temos a oportunidade de ter um encontro com Deus, a nossa vida é transformada. O encontro com a pessoa certa e correta transforma a nossa visão da vida por completo, nos dá o entendimento real do sentido da vida e o porquê realmente existimos. Isso é possível através de um encontro. Deus permite coisas acontecerem ao nosso redor para que nós possamos encontrar com Ele. Encontrar com Ele aonde? Aí na sua casa, no banheiro, no seu carro, não importa, Ele está em todo lugar. E quando nós encontramos com Ele, a verdadeira paz, que é Ele mesmo, vem e habita dentro de nós. Sabe que esses encontros com Deus têm poder de muitas coisas. O encontro com Deus tem poder de curar as nossas vidas, as nossas enfermidades, e fazer como fez comigo com a Fernanda, de ver o médico falar que ela era estéril, e era comprovadamente, e a gente acreditar que Deus podia fazer um milagre. Então, de uma mulher estéril, Deus faz uma mulher que gera filhos, e Deus dá um, Deus dá dois, e agora Deus deu o terceiro. Talvez você não saiba, mas a Fernanda está grávida de novo, já faz algumas semanas. Sabe quando a Fernanda começou a passar mal, antes de chegar o Covid, ela falava assim: amor, estou estranho. Ela falava, eu queria comprar um teste de farmácia. Eu comprei tanto teste, que já dava para pagar um parto, porque assim, toda semana a gente comprava, e aquele negócio só dava negativo. E aí a gente começou a ficar meio tenso, porque a Fernanda teve problema no rim, sério, às vezes podia ser alguma outra coisa, foi passando, passou um mês, e daí ela falou: amor, vamos fazer um teste de novo. E daí ela fez, e o Senhor nos deu mais esse milagre, o terceiro filho. Então hoje, quando eu olho para a minha família, eu posso ver 2 milagres correndo no meu lar, que são os meus filhos. E isso tudo foi possível através de um encontro das nossas vidas com Deus. Nós nos dispusemos a se colocar diante dele e falar: eu confio em você, cara, eu sei que o Senhor tem poder para curar. O encontro é capaz de restaurar, o encontro com Deus é capaz de restaurar um casamento. Quantos casamentos eu tive a oportunidade de acompanhar, de aconselhar, de pessoas que chegaram aqui e estavam com seus casamentos acabados. Casamento que eu falei assim, o cara falou: cara, eu estou saindo de casa, estou me separando. Eu falei: cara, calma aí, velho, me dá um dia, vamos conversar. E hoje eles estão vivendo uma vida maravilhosa. O encontro com Deus tem poder de restaurar uma empresa, restaurar finanças. E talvez você tá assistindo aí e você não teve encontro com Deus, ou já teve, fala: cara, eu não tenho nenhum problema desse, mas o encontro com Deus tem poder de trazer o real sentido da sua vida, por que você existe. Eu queria falar um pouco sobre 3 encontros aqui, uma passagem na Bíblia que se encontra em Lucas 8, 40, 56. E talvez você se identifique um pouco com isso. São 3 encontros num curto espaço de tempo, de pessoas distintas encontrando Jesus. Olha só que bacana. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, primeiro encontro, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus no caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma outra mulher, segundo encontro.
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com seus médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado e como fora instantaneamente curada. Segundo encontro, primeiro Jairo, que a sua filha estava enferma, e ele vai até Jesus e fala: mestre, eu preciso que o senhor vá em casa. E aí Jesus começa a ir até a casa de Jairo, e no meio do caminho ele se encontra com aquela mulher que há 12 anos sofria de uma doença. E aí, quando Jesus está indo, se dirigindo, vamos seguir, então Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre, ele não precisa ir lá mais, não tem mais jeito, sua filha morreu. Mas Jesus vai. Quando Jesus chega à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que a menina estava morta. E aí vamos ao terceiro encontro. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Nós vemos aqui 3 pessoas distintas tendo um encontro com Jesus nesse pequeno espaço de tempo. E talvez você se identifique com alguma dessas 3 pessoas: com Jairo, com a mulher do fluxo de sangue, ou com a filha. E eu quero explicar rapidamente sobre essas 3 pessoas. Jairo era um homem importante daquela época, era um homem influente naquela época, era um homem que tinha recursos, era um homem que aquilo que ele falava era ouvido, porque ele era um dirigente da sinagoga, de um templo, então as pessoas ouviam. Ele ocupava um posto de honra, porém aquilo que era mais importante para ele, do nada, ele começou a ver que estava se arruinando, que era a filha dele. Ele olhou para a filha e viu que a filha ia morrer, estava com uma doença grave. E talvez você está passando por algo parecido desse tipo. Você tem algo na tua vida que você olha e que é extremamente importante para você, e você vê que aquilo está se arruinando, seja negócio, seja família, seja seus filhos, e você fala: cara, eu estou que nem Jairo, isso que é mais importante para mim, talvez isso venha há tempo acontecendo, ou isso se tornou real agora, nesse momento. Os seus negócios, ou essa situação fez com que o teu casamento se aflorasse, as situações no teu casamento, porque o teu casamento não estava em fundamentos sólidos, ou os seus filhos, eu não sei. Ou talvez você esteja como a mulher do fluxo de sangue, que você tem algo há muito tempo, como essa mulher tinha 12 anos. Ela gastou todo o recurso dela numa enfermidade de uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não cessava há 12 anos. E o fluxo de sangue naquela época, que seria como se fosse uma menstruação, mas é uma hemorragia constante. Quando vinha essa hemorragia, essa menstruação, era algo muito abundante. E naquela época a mulher, nesse período, ela era considerada imunda. E você imagina essa mulher durante 12 anos passando por isso, e todas as vezes que vinha esse processo, ela era retirada da cidade, ela era afastada das pessoas. Então uma enfermidade, algo físico, passou a não ser só algo físico, mas passou a ser também algo emocional, porque imagina o que isso começou a fazer e gerar dentro dela. Uma mulher rejeitada, uma pessoa rejeitada pela sociedade. Talvez o seu psicológico estava tão abatido que há 12 anos ela vinha com aquilo, ela já estava num momento de depressão. Você imagina o psicológico dela, não só da questão de ser rejeitado, mas também a mulher, como quando está nesses dias de mulher, você imagina, ela é super paciente, né? É aquela delicadeza. É uma brincadeira com as mulheres, com todo respeito,
Mas se imagina assim 12 anos, e talvez você homem não consegue imaginar, mas imagina você com uma dor no rim, durante 12 anos, quem tem dor no rim, uma dor de dente. Você sabe que eu sou dentista, eu já tive dor de dente. Dor de dente é terrível. Uma vez eu estava no consultório, e eu estava atendendo um paciente 1h da tarde, e eu tive uma dor de dente do nada. Eu estava uma semana tensa, eu acho que eu comecei a ranger muitos dentes, e o meu dente começou a doer, e começou a doer de verdade. Eu acho que Deus queria me mostrar o que os meus pacientes passam, e eu falei assim para o meu paciente, só um minutinho, dei uma disfarçada, fui na minha gaveta, abri, peguei uma anestesia, peguei uma injeção, eu fui lá no banheiro, me anestesiei e voltei, porque eu tinha atendimento eu tinha que atender até as 10 da noite naquele dia, e eu fiquei assim, a cada 2 horas eu ia no banheiro e me anestesiava, e aquilo foi mexendo, você vai ficando estressado, você vai ficando tenso, você imagina você com uma dor, como essa mulher tinha, esse problema que ela tinha, e talvez você esteja assim no seu físico, com uma doença no físico há 12 anos ou há muito tempo, e você está desesperançoso, talvez um câncer, talvez uma esterilidade, talvez alguma outra coisa, ou talvez a sua doença seja emocional, como ela também tinha, uma pessoa depressiva, uma pessoa com feridas na alma de rejeição por causa de coisas que aconteceram no seu passado, por causa de um casamento que não deu certo, por causa de uma rejeição dos seus pais, por causa de um abuso, por causa de um negócio que quebrou e você não se acha mais capaz. Eu não sei, você sabe o que mexe dentro de você e aquilo que há anos faz com que você olhe em alguns momentos e fala, cara, não dá, isso mexe muito comigo. Então talvez você seja como Jairo, talvez como essa mulher de fluxo de sangue, desesperançosa, ou talvez você seja como a filha de Jairo. Você está passando por algo há anos ou agora que para você já não tem mais saída, você desistiu, para você essa situação já morreu, é uma causa perdida, é uma situação que para você não tem mais outro caminho a não ser a perda, o fracasso. Talvez porque você se olha assim, porque realmente ao seu olhar as coisas aparentam ser assim, talvez porque as pessoas que estão ao teu redor falam que não tem mais jeito, porque a filha de Jairo no começo, ela estava doente, e de repente ela morreu, e as pessoas já chegaram em Jesus falando, cara, para Jairo, falou assim, ó, desencana, não precisa nem levar mais Jesus lá, porque a filha dele já morreu. E talvez você está assim, com pessoas ao teu lado, da tua família, que não acreditam mais em você. Mas existe algo que é capaz de transformar tudo isso. Essas 3 pessoas por iguais passaram por situações distintas, que eram fortes e que abalavam a vida delas por completo. Mas aconteceu algo igual para todos. Elas tiveram um encontro com Jesus, no meio do caminho, do nada na sua vida, como Jesus hoje está aqui, está aí, está em todo lugar, e quer ter um encontro com você. O encontro com Cristo transforma as nossas vidas por completo, e faz com que tudo que está ao nosso redor é transformado. Ele transforma a nossa forma de ver as pessoas, Ele transforma a nossa forma de ver o mundo. Talvez o teu encontro com Cristo, fala, então, cara, se eu me entregar para o Senhor os meus negócios, a minha empresa ela vai voltar. Talvez a tua empresa volte, porque Ele tem poder para transformar tudo. Talvez a tua empresa não volte, mas Ele vai te dar um novo negócio, que vai te dar prosperidade, porque Ele é aquele que tem a sabedoria e o entendimento e a revelação, que pode te dar a revelação de coisas novas. Talvez você está desesperançoso porque você perdeu um filho, mas Deus te dá outro filho. Ele é a própria vida. Se liga comigo, eu vou encerrar em poucos minutos. E nesses 3 exemplos, as pessoas tiveram um encontro com a pessoa certa. Assim também foi com Saulo, preste atenção. Saulo teve a sua vida transformada, assim como esses 3 exemplos anteriores.
em um encontro com Jesus que ele não esperava. Jesus apareceu para ele do nada. Ele estava caminhando em cima, perto de um cavalo, no seu cavalo, e Saulo era um cara que perseguia os cristãos. Saulo era um cara que matava os cristãos. Ele era também um cara influente na época, que comandava uma sinagoga também, e ele era o cara que ele matava os cristãos. Ele não podia ver um cristão e de repente ele estava no seu cavalo, lá cavalgando, e de repente Jesus apareceu para ele. E num encontro ele teve a vida dele transformada. A vida dele foi transformada por completo. Depois de Saulo ele passou a chamar Paulo. E a visão do mundo dele foi transformada. Ele passou a dar a verdadeiro valor às coisas que realmente importam. Ele entendeu o seu propósito. E ele não só entendeu, mas ele transformou a sociedade. Ele deixou legado. E ele é lembrado até hoje. Mas Saulo tem algo a mais. Eu quero ler uma passagem com você rapidamente. Ele é um símbolo de alguém que conseguiu ir além desse encontro. Em Atos 9, você não precisa abrir, eu vou ler Atos 9, 10 e 11, depois Atos 9, 17 e 19, preste atenção. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então, Saulo tinha encontrado a Jesus. E Saulo ficou cego quando Jesus apareceu numa forte luz. Ele ficou cego. E então levaram Saulo. Saulo foi até a casa de Judas. E aí Deus vai a Ananias, Deus fala com Ananias, Ananias vai até a casa de Judas e lá vai estar Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus e ele estava ali, ele não acreditava, quer dizer, ele sabia que Jesus existia, mas ele não acreditava naquilo, no poder que Jesus possuía e o poder que habitava em Jesus e aquilo que falavam que Jesus fazia, mas quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele fala, cara, isso é real. E daí Saulo está lá cego, mas ele está orando, falou, cara, Jesus existe. E daí, lá em Atos 9, 17, daí indo para o 17, fala assim, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou-se as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então por que eu falei que com Saulo, assim como o encontro daquelas 3 pessoas, Saulo também teve um encontro, mas ele é o símbolo de alguém que conseguiu ir além desse encontro. O encontro de Deus de Deus conosco, ele acontece independente de alguém estar perto, porque Deus é onipresente. Então você pode ter um encontro aí na sua casa, como eu falei, seja onde você for, fazendo esporte, andando de bicicleta, no banheiro, eu não sei, cara, aonde você está aí hoje. Mas Saulo, aconteceu algo diferente com ele. Ele teve uma pessoa, que essa pessoa foi Ananias, que fez com que ele retomasse a visão. Retomar a visão nada mais é do que você passar e enxergar a vida com os olhos de Deus. Ele teve uma pessoa que instruiu ele a isso. E essa pessoa foi usada por Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Ele foi batizado logo depois, ele reconheceu quem era Jesus, ele reconheceu a existência do Cristo e ele foi batizado. E depois aquela pessoa deu comida a ele para que ele fosse fortalecido, discipulado, para que ele amadurecesse naquilo que Deus tinha para ele, e daí ele começou a andar e seguir o teu propósito. E como é importante todas as pessoas, quando caminham e decidem e têm esse encontro com Deus, terem pessoas como Ananias junto de você, junto de mim, assim quando eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus mais ou menos há uns 14, 15 anos atrás, quando meu pai estava com uma doença, com um câncer muito sério, e ele foi
a uma igreja, eu fui com ele, e ele foi curado na minha frente. O pastor tirou o tumor do pescoço dele na mão. Eu vi, eu não estou contando uma história da carochinha, não, eu estava lá. E eu falei, cara, Deus existe. E talvez você não teve a oportunidade de ver um milagre acontecer da forma que eu vi, mas você pode sentir o Senhor aí onde você está, e isso já basta. Mas como é importante, Ananias foi um instrumento usado por Deus para abrir a visão de Saulo. Por isso a igreja tem um papel extremamente importante nesse processo após esse encontro. Por isso é muito importante você que talvez está nos assistindo pela primeira vez hoje aí, que foi convidado ou que não, você logou aí porque a TV Rica está no mundo inteiro, tem pessoas do Japão, tem pessoas do Japão nos seguindo, pessoas da África nos seguindo, pessoas de todo o Brasil nos seguindo, e por isso que é importante você primeiro ter esse encontro, se abrir para esse encontro, falar, Deus, eu quero ter esse encontro, transforma a minha vida, sabe, transforma a minha forma de ver as pessoas, transforma e faz com que eu possa enxergar as coisas com os teus olhos, assim como Saulo enxergava o mundo com uma visão e de repente passou a enxergar com outra visão. Mas por isso é importante você ter uma igreja, você ter pessoas que te auxiliem, porque quem transforma é Cristo, é o encontro, mas quem te auxilia no crescimento, no seu desenvolvimento, é a igreja, é o corpo de Cristo, que somos nós. São pessoas que te instruem. É como se você tivesse esse encontro e você estivesse nascendo para uma nova vida. Alan, mas como assim nascer para uma nova vida? Literalmente é isso. É como se você nascesse para uma nova vida e falasse assim, cara, eu vou aprender tudo de novo. E você começa a olhar as coisas diferentes. Nossa, como eu era orgulhoso. Nossa, como eu sonhava coisas que não têm sentido. Eu sou muito egoísta. É como se você... Deus te dá uma nova vida. E você começa a crescer. Mas não tem ninguém para te dar suprimento, não tem ninguém para te guardar, não tem ninguém para te proteger, como uma criança nasce e ela é jogada numa sarjeta, quando crianças e bebês são abandonados, e essa pessoa morre. Por quê? Porque você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer. Agora, quando essa criança nasce, como João nasceu, pequenininho, e teve que ficar 32 dias no hospital, na UTI, mas ele tinha ali uma UTI, ele tinha ali uma incubadora, ele recebia todo dia um alimento, e isso fez com que ele ficasse guardado, com que ele fosse crescendo, amadurecendo, e por isso a igreja, por isso pessoas são importantes para que você cresça, para que você entenda o que Deus tem para a sua vida, para que te auxilie a fazer com que você não enxergue as coisas do seu jeito. E você vai ver, cara, no meu casamento como eu estava sendo egoísta, e por isso que não estava dando certo, porque eu estava levando o meu casamento do meu jeito, do jeito que eu aprendi com os meus pais, que eles foram aprendendo, que os meus pais aprenderam com os pais dele, que são os seus avós. E você vê as coisas repetindo de geração por geração, e de repente você tem a oportunidade de transformar tudo isso, porque a tua visão é mudada, e quando você tem pessoas para te instruir, as coisas acontecem. Hoje Deus, Ele quer ter um encontro contigo, aí na sua casa, mas para que você cresça e amadureça, se faz necessário ter pessoas que te instruam. Isso é um segredo, isso aconteceu com a minha vida. Alan, mas como isso? Talvez a pessoa que te convidou, você pode te auxiliar, ou você pode nos procurar, e Deus vai colocando as pessoas no seu caminho. E eu quero concluir por aqui. E hoje nós estamos em domingo de Páscoa, e Páscoa no hebraico significa passagem, se você for ver o original da palavra. E Deus hoje está nos dando a oportunidade de passar dessa vida para uma nova vida, morrer e ressuscitar com Ele, e passar a viver a vida que Ele tem para nós. E talvez você já teve esse encontro, já caminha e busca cada dia mais entender aquilo que Deus tem para a sua vida, mas esse momento
que você tem passado de quarentena, nesse tempo, você tem visto como se a sua vida estivesse desmoronando, isso tem mexido com o teu interior, isso tem mexido com a tua estrutura. Essa é uma noite profética também, porque é uma noite de passagem, de você realmente morrer para você e ressurgir com Cristo, e aprender a confiar por completo e descansar nele. É uma noite profética. Hoje a Camila falava no discipulado da adoração sobre uma contagem regressiva para o final desse tempo. É como se nós estivéssemos, e aparentemente estamos, no final da próxima semana. A princípio a quarentena acaba, então é como se fosse a contagem regressiva desse tempo, mas não é só uma contagem regressiva para que acabe logo, é uma contagem regressiva profética, onde a gente tem que parar e avaliar se realmente nós aprendemos aquilo que nós tínhamos que aprender nesse tempo, e se você não aprendeu tudo ainda, há tempo para isso, de parar e falar: Deus, me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que transformar nesse tempo que você está tendo para refletir, para fazer com que o Deus te afastou de todos os ruídos externos para que você ouvisse a voz dele, porque do jeito que as coisas estavam caminhando talvez na sua vida, você não estava parando para ouvir. E é uma noite profética de passagem para você ter esse encontro com Deus e ter a tua vida transformada, aprender a confiar nele, entregar a tua vida a ele e falar: Deus, eu quero ter esse encontro com o Senhor mesmo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ou para você passar a viver e desfrutar da verdadeira paz que você fala há tempo que você conhece, mas que você não desfruta. A paz de Cristo que excede todo entendimento. E aí a pessoa que é depressiva passa a viver a alegria e a abundância. A pessoa que era fracassada passa a ser um vencedor, porque entende o que é o sucesso em Cristo. Ou a pessoa que se sentiu humilhada, desesperançosa, passa a ter alegria, passa a ser exaltado. E nós aprendemos e passamos a desfrutar da vida de Deus, desfrutar da paz de Deus, desfrutar do milagre de Deus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.